Vamos para o momento da palavra agora. Eu sei que Deus tem uma palavra muito especial para falar ao seu coração. Gostaria que você fechasse seus olhos por alguns segundos. Eu quero orar junto com você. Queria que você ore também, pedindo ao Espírito Santo que Ele possa falar ao seu coração e que essa palavra possa ser reveladora e transformadora. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse dia. Hoje é o melhor dia das nossas vidas, porque hoje é o dia que o Senhor fez. E as suas misericórdias se renovaram sobre nós. Muito obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos e peço, Paizinho querido, que o Senhor possa transformar as nossas vidas através da Tua palavra. Te damos lugar, querido Espírito Santo, para que o Senhor possa revelar essa palavra no nosso coração e essa palavra possa nos transformar de dentro para fora. Nós já nos rendemos ao Senhor e agora queremos agradecer pelo resultado dessa palavra em nossas vidas. Muito obrigado, querido Jesus. Muito obrigado, querido Espírito Santo, pela Tua presença junto conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, tem uma palavra para falar ao seu coração, uma palavra que está mexendo muito comigo. Eu tenho certeza também que essa palavra mexerá com você. O Senhor está falando muito comigo nesses dias sobre o tempo que nós estamos vivendo. Eu sei que é um tempo que ninguém esperava, né? Ninguém se organizou para isso, ninguém se preparou para estar nesse tempo, vivendo desta forma, na verdade o mundo inteiro está vivendo uma pandemia, a questão do isolamento social, a falta até do trabalho, alguns irmãos sendo desligados, mas eu quero te dar aqui uma palavra ao seu coração. Deus não perdeu o controle, Ele não está atrasado, Ele não foi pego de surpresa, fique tranquilo, o mesmo Deus que continuava te cuidando de você, cuidando da sua vida, Ele é o mesmo e Ele continuará cuidando da sua vida e da sua casa, em nome de Jesus. A humanidade está passando por algo inesperado. Planos que foram cancelados, viagens canceladas, projetos foram engavetados, perspectivas de vida foram esfriadas. Muitas pessoas estão agora aguardando o que vai ser depois que passar todo este momento, essa pandemia. Será que tudo vai voltar ao normal? Nós, como cristãos, estamos sendo testados e provados pela palavra de Deus sobre a nossa fé, aonde realmente está a nossa fé, se nós vamos entrar em desespero ou não, se os nossos olhos vão estar fitos no Senhor ou não. Esse é o tempo onde o Senhor está testando e provando também o meu e o seu coração. E eu tenho certeza que a expectativa de Deus é que saiamos deste tempo aprovados. Eu tenho certeza que você sairá deste tempo aprovado pelo Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tem falado comigo sobre Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Eu gostaria que você acompanhasse também essa leitura comigo, que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? O Senhor está falando conosco através dessa palavra, dizendo: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, ao que beber e ao que vestir. E o Senhor nos traz a uma realidade de nós realmente enxergarmos de forma correta cada situação. E o Senhor diz aqui, não é a vida mais importante do que a comida? Quantas pessoas estão estocando comida, preocupados que talvez falte, mas a pergunta é, não é a vida mais importante do que a comida? Do que vale guardar e estocar muita comida se você não viver para comer? O Senhor diz, o corpo não é mais importante do que a roupa, do que vale aquele guarda-roupa tão cheio, tão lotado, com tantas roupas. E hoje, nesse tempo, nem sair de casa nós estamos mais saindo da mesma forma como antes, e as roupas estão lá paradas. E quando alguém falece, por exemplo, quantas mudas de roupa aquela pessoa leva consigo ali naquele caixão? Somente uma. O Senhor diz, não é o corpo mais importante do que a roupa?
Nós precisamos alinhar a nossa vida com aquilo que realmente é importante. O Senhor Jesus falando essas palavras, quer nos chamar a atenção, quer nos colocar realmente alinhados com aquilo que é a realidade espiritual. Mas Ele não para ali. Ele não para somente nos chamando a atenção para olharmos aquilo que realmente é importante, mas o Senhor nos dá um conselho, diz assim no verso 26, observem, olhem, observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? O Senhor diz, olhem para as aves, para a criação, aquilo que eu fiz. Olhem para os passarinhos. Eles não armazenam, eles não trabalham, eles não têm conta no banco, eles não têm um emprego, eles não têm um supermercado onde eles vão comprar, eles não têm um cartão de crédito, eles não têm uma casa. Olhem para os passarinhos. Eu fiquei pensando, meditando nessa palavra e olhando para os passarinhos. Eu me perguntei, o que passarinho come? Passarinho come insetos? Quem criou o inseto? Deus. Passarinho come frutas? Quem criou as frutas? Deus. O passarinho, ele procura uma árvore onde ele pode fazer o ninho, ou ele pode se abrigar à noite. Quem criou as árvores? Deus. E o Senhor fala, observem os passarinhos. Olha como eu cuido deles. Agora faça uma comparação entre vocês e um passarinho. Quem tem mais valor diante do Pai? E ele continua dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem pode acrescentar? Nós estamos neste culto online, mas será que nós temos a certeza do amanhã, da segunda-feira, como vai ser? Claro que não. Nós não temos a certeza da nossa vida, a única certeza que nós temos é que o Senhor está conosco. E isso basta, isso é maravilhoso. Mas o Senhor continua dizendo assim, por que vocês se preocupam com roupas? Creio que o Senhor naquela época já tinha essa questão de olhar para as pessoas e valorizá-las por aquilo que ela veste. Pela marca da roupa que ela está vestindo, ou o sapato, ou a bolsa que está carregando, nós falamos, esta pessoa ela é importante, essa pessoa talvez ela é da alta sociedade, essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa precisa ser valorizada. Talvez naquela época já tinha este erro na sociedade. E Jesus está dizendo, por que vocês se preocupam com roupa? Por quê? E o Senhor diz assim, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Ou seja, olhem para uma flor, para o lírio, veja como ele cresce. Ele é uma semente, ele brota, de repente um caule, logo brota uma flor. E essa flor é maravilhosa. E o Senhor diz, ele não trabalha, ele não ganhou dinheiro para comprar aquela roupa que veste o lírio. Não, ele nem tece, ele não sabe fazer roupa. E o Senhor diz, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Nem Salomão, uma das pessoas mais bem-sucedidas da Bíblia e da história da humanidade, uma das pessoas mais ricas que já pisou na terra, mesmo assim, com todos os recursos, com tudo aquilo que ele tinha, ele nunca se vestiu como um lírio que Deus vestiu. E o Senhor continua dizendo, se Deus veste assim a erva do campo, se Deus veste assim um lírio que hoje existe, amanhã é lançado no fogo, não vestirá ainda melhor e mais vocês, ó homens de pequena fé? O Senhor diz, mesmo que vocês tenham uma fé pequena, eu sou um Pai que garanto a vocês, vocês se vestirão muito melhor do que um lírio, porque vocês são muito mais importantes para mim do que a flor que eu fiz.
Inclusive, toda a criação de Deus, ela só existe por minha causa e por sua causa. Tudo que Deus criou, seja estrelas, planetas, ervas do campo, flores, tudo que Deus criou, criou para mim e para você. Nós somos importantes para Deus. Jesus continua dizendo, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Não se preocupem dizendo por que Deus está olhando para nós e trazendo essa palavra hoje ao nosso coração, porque a palavra de Deus diz que do coração procedem as saídas da vida. E as saídas da vida é através da nossa boca, das nossas palavras, da nossa língua. Então, se nós conseguimos guardar a palavra de Deus no nosso coração, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, então da nossa boca vai fluir a palavra de Deus. E se a palavra de Deus sai da nossa boca, é a palavra de gratidão, sabendo que Ele realmente tem cuidado de nós e não faltará nada. Então não se preocupem, não se ocupem antecipadamente, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Mas o Senhor Jesus diz assim, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. O que são os pagãos? Pagão, pastor, é a pessoa que não acredita em Deus. Você está enganado, o pagão não é a pessoa que não acredita em Deus, pelo contrário. A tradução de pagão, na verdade, é uma pessoa que crê em muitos deuses. E, na verdade, uma pessoa que crê em muitos deuses, fatalmente ela não crê no Deus verdadeiro. O pagão é aquele que acredita em todas as coisas e, inclusive, uma palavra que eu quero trazer mais para frente é algo que eu ouvi de um pastor dizendo: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de deuses. Aquilo mexeu tanto comigo, fiquei pensando, e não é a verdade? Será que nós não estamos levantando deuses, não estamos adorando a outros deuses, acreditando em outros deuses? Talvez o Deus é o Deus que vai te salvar agora. Será que é o governo? Será que é o próximo emprego? Será que é o próximo contrato? Será que é alguém que vai ter uma conexão comigo, que vai me salvar? Será que é a assistência social da igreja que vai me ajudar? Qual é o Deus que está se levantando no seu coração? Só pode haver lugar no seu coração para um Deus, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Os pagãos, a palavra de Deus diz que é os pagãos que correm atrás destas coisas, de comida, de bebida, de vestimenta. Mas nós não somos pagãos, nós cremos em um único Deus e verdadeiro, o nosso Pai. E a Ele que nós entregamos a nossa vida e o reconhecemos como Senhor e dono da nossa vida, a Ele é que nós servimos. E quando nós dizemos que somos servos do Senhor, nós também temos a garantia que esse Senhor, Ele cuida de nós. Nós somos responsabilidades agora desse Senhor que nos comprou por um alto preço, o preço de sangue, o preço do próprio Filho dele. Então não se preocupem com isso, e continua dizendo: o Pai Celestial, o Pai de vocês, sabem que vocês precisam delas. O Pai Celestial, o nosso Pai, o meu Pai, o seu Pai, sabe que você precisa de comida, sabe que você precisa de bebida, sabe que você precisa se vestir. Descanse no Senhor neste tempo. Mas o Senhor agora, Ele primeiro desfez, e o Senhor Jesus sempre fazia isso. Ele quebrava uma mentalidade errada e sempre ele trazia logo depois a mentalidade correta, o caminho correto, aonde os discípulos deveriam seguir. E ele diz então, no verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas: o que beber, o que comer, o que vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em Mateus capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 16, Jesus conta uma parábola. Se eu perguntar para você o que você pensa do reino de Deus e a sua justiça? E se eu perguntar para você o que é a justiça? Talvez você já aplicou muita justiça na sua vida.
Mas eu quero dizer para você que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. A justiça de Deus é muito diferente da sua e da minha justiça. Nessa parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 20, fala sobre um homem que tinha uma vinha, um senhor de uma vinha, e ele precisava de trabalhadores, então ele sai logo ao alvorecer, logo de manhã ao raiar do sol, ele vai na praça e contrata alguns trabalhadores para trabalhar na vinha dele, e combinou com eles: olha, vocês vão trabalhar para mim o dia todo, então são 12 horas de trabalho, das 6 às 6, e vocês vão ganhar um denário. Denário era uma moeda que era o valor de um dia de trabalho. Eles toparam, claro, e eles foram trabalhar, estavam trabalhando na vinha. Esse senhor, ele voltou naquela praça, mais uma vez, às 9 horas da manhã. E às 9 horas da manhã, viu alguns homens ali, que estavam talvez aguardando alguém que contratasse eles também. E aquele senhor também contratou estes homens às 9 horas da manhã. E ele voltou depois na praça às 3 horas da tarde, e havia alguns outros homens também, ele contratou também esses homens. E chegou às 5 horas da tarde, este homem voltou na praça, ainda viu alguns homens que estavam desocupados e perguntou para eles: por que vocês estão aqui na praça? Eles disseram: ninguém nos contratou. E aquele senhor então disse: venha trabalhar na minha vinha. E eles foram às 5 horas da tarde, mas o expediente terminava às 6 da tarde. Quando terminou o expediente às 6 da tarde, esse senhor chamou então aquele que fazia o pagamento e disse: comece a fazer os pagamentos, mas comece por aqueles que começaram às 5 da tarde, pelos últimos. Então entregou um denário àqueles homens. E depois chegou também das 3 horas da tarde, entregou um denário, das 9 horas da manhã também, e chegou o momento daqueles que foram contratados primeiro às 6 horas da manhã, trabalharam o dia inteiro, e entregou também um denário para eles. Estes homens ficaram revoltados, disseram: Senhor, o que é isso? Não é justo. O Senhor nos contratou às 6 horas da manhã, nós ficamos debaixo de sol a pino, trabalhamos arduamente e nós vamos ganhar a mesma coisa do que aquele que começou às 5 horas da tarde. Isso não é justo. E esse senhor então, ele pergunta a ele: não é justo? Eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quero? Eu decido o que fazer e de que forma fazer. Jesus está aqui comparando, ele começa dizendo: o reino de Deus é comparado a este senhor, a este homem. Mas, queridos, a nossa justiça é diferente. Esses homens disseram: como assim? Isso é injusto. Será que também nós não pensamos dessa forma? Olhamos às vezes até a vida de ímpios e dizemos: Senhor, é injusto. Olha aquela pessoa que não te serve, olha quantos recursos elas têm, olha como elas vivem, e nós vivemos assim, Senhor, não é justo. Será que realmente nós queremos a justiça de Deus ou queremos aplicar a nossa justiça? Uma certa vez eu apliquei uma justiça em algo que Deus não queria que eu aplicasse. Eu trabalhei numa companhia por quase 10 anos e na metade desse tempo eu fiz um trabalho igualmente a um colega de trabalho, um amigo inclusive. E nesse trabalho nós éramos iguais, fazíamos a mesma função, tínhamos o mesmo cargo, porém, entretanto, todavia, eu ganhava menos. E eu achava aquilo injusto, achava injusto. E eu fui no meu chefe e perguntei para ele por que eu ganho dessa forma. E disse: a companhia não vai fazer nada a esse respeito. Eu falei: ok, não quer fazer nada, então um dia eu vou aplicar a justiça, eu vou procurar a justiça. E realmente, quando eu saí, inclusive uma fala que eu tinha, os meus amigos sabiam dessa fala. Eu falei: não tem problema, quando eu sair, a faculdade da minha filha já está paga, eu vou pegar tudo isso com juros e correções, fique tranquilo. Mas havia uma mágoa no meu coração quanto à empresa, quanto à companhia que eu trabalhava. E quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz é procurar a justiça e realmente coloquei a empresa na justiça. E quando eu fui diante do juiz, ali com o meu advogado, mas eu já tinha sido alertado pelo Senhor: eu não gostaria que você fizesse isso, mas eu queria aplicar a justiça, queria. Quando eu estava diante do juiz, o juiz fez as contas e realmente
eu teria direito a tudo aquilo, mas por causa do tempo, a maioria daquilo que era o meu direito havia caducado. Eu não tinha mais direito a quase nada. E o que eu recebi foi uma miséria e eu saí dali muito frustrado. Quando nós procuramos a nossa justiça, a justiça própria, nós somos frustrados. Mas quando nós decidimos pegar aquilo que nós esperamos que seja julgado então, e colocamos diante do Senhor e descansamos diante dele, nós desfrutamos do justo juiz. E nós precisamos então colocar as nossas causas diante dele. Qual é a causa que está te incomodando agora? Coloque diante do Senhor. Não fique se comparando às pessoas, inclusive a comparação é uma maldição que corrompe o coração do homem. Não se compare, mas comece a agradecer a Deus por aquilo que Deus te deu. E Deus depois abriu os meus olhos para tudo aquilo que aquela companhia que eu havia colocado na justiça tinha feito por mim e pela minha família. Uma empresa maravilhosa, uma multinacional que me deu recurso, eu fui promovido tantas vezes lá dentro. A minha família foi suprida através daquele canal que Deus levantou para a minha vida. Mas eu havia cegado os meus olhos por causa do meu coração, magoado e chateado. Talvez o teu problema não é com a justiça, numa empresa, por exemplo, mas é com pessoas. Você se sentiu injustiçado. Coloque isso diante do Senhor. Mas não espere que Ele faça a justiça como você faria. Deixe Ele julgar a sua causa. Deixe Ele fazer aquilo que Ele acha melhor. O Senhor continua dizendo no verso 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupem, não se ocupem antecipadamente com o amanhã. Nós não podemos fazer nada quanto ao amanhã, mas quanto ao hoje, quanto a esse dia sim, nós podemos fazer. Nós podemos fazer. Queridos, é sobre isso que eu gostaria de te desafiar. Nós podemos fazer algo quanto a hoje. O Senhor conta uma outra parábola de um homem que estava numa posição oposta a esta parábola que eu contei. Diz o Senhor Jesus que este homem ele estava muito feliz porque a plantação dele estava indo muito bem, ele estava já contabilizando como seria a colheita e diz, meu Deus, que bênção esta colheita. Olhou para os armazéns, para os celeiros dele e disse, os meus celeiros são poucos, eu preciso construir mais celeiros para que possa então armazenar tudo isso que eu vou colher. E ele diz para a sua alma, ele diz para si mesmo, se alegre porque você tem muitos recursos. Mas o Senhor na palavra faz uma pergunta a este homem, ó homem insensato, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, o que você tem para entregar? Será que você tem somente dinheiro? Será que a sua vida é baseada no dinheiro, nos recursos? A nossa vida não pode estar baseada nisso, porque isso é suscetível a ser balançado e chacoalhado em qualquer momento, como este que nós estamos vivendo. A nossa vida precisa estar alicerçada no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. E se você ainda não tem a sua vida alicerçada no Senhor e não entregou a sua vida a Ele ainda, eu desafio hoje você tomar uma decisão de entregar o senhorio, o governo da sua vida nas mãos do Senhor. Eu desafio você a entregar a sua vida a Ele, e se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, longe da casa do Pai, hoje é dia de você voltar, volta logo, você não sabe o dia de amanhã. E eu quero fazer essa oração junto com você. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor, faça essa oração após mim, diga assim, Senhor Jesus, eu tenho andado ansioso, preocupado com a minha vida, mas não tenho entregado a minha vida nas Tuas mãos, e hoje, Senhor, eu decido abrir mão, Senhor, da ansiedade, do futuro, e entrego o meu presente nas Tuas mãos. Eu Te reconheço, Jesus Cristo,
o meu Senhor, dono da minha vida e meu Salvador. Obrigado, Pai, pelo teu amor por mim, por ter dado o seu único filho para morrer no meu lugar, para que hoje eu pudesse ter a oportunidade de te reconhecer como meu Pai e meu Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor hoje revelou essa palavra no meu coração. E eu peço, querido Espírito Santo, que a partir de agora eu possa desenvolver com o Senhor uma amizade, de viver diariamente com o Senhor. Eu peço que o Senhor more agora dentro de mim e me transforme de dentro para fora. Mude a minha mente, minha forma de pensar, minha forma de enxergar. Mude também a minha forma de ouvir, Senhor. Senhor, mude também as minhas palavras a partir de hoje. Porque a partir de hoje eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus por esta oração. Esta oração não somente está mudando hoje a tua vida nesta terra, mas está mudando também a sua eternidade. Se você fez a decisão por Jesus, mande uma mensagem para nós, para o WhatsApp, para o número que está aparecendo na sua tela. Nós queremos nos conectar com você e facilitar também a sua conexão com a igreja, porque não dá para nós caminharmos sozinhos. Nós precisamos caminhar em família, caminharmos junto com o corpo de Cristo. E nós queremos então fazer isso, te ajudar nessa caminhada em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção, que palavra maravilhosa. Então essa palavra é um desafio para nós hoje, para nós não somente sermos ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Com a ajuda do Espírito Santo, eu sei e tenho certeza que nós podemos viver uma vida assim, debaixo desses princípios e ensinamentos que o Senhor Jesus nos ensinou hoje, através da palavra. Eu quero abençoar a tua vida, quero declarar uma semana de bênção, quero declarar proteção e provisão do Senhor sobre a tua casa. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos, a casa deles, as famílias, os filhos, os negócios. Em nome de Jesus, a entrada, a saída. Declaro a tua proteção e a tua provisão sobre cada lar, sobre cada família representada. Eu abençoo também, Senhor, os negócios. Senhor, faz as conexões espirituais, Senhor, para que os recursos cheguem nas mãos dos meus irmãos. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos já. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a unção consoladora do querido Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo e viva no poder do Espírito Santo.